Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, vamos para o nosso último assunto, né, desse período de fenômenos de transporte. A gente vai falar nessa aula sobre a convecção de calor, transferência de calor por convecção e por radiação. Então, a gente vai falar dessas duas formas de condução de calor. É claro que a gente não vai dar um enfoque tão amplo, né, nessa parte, mas a gente vai introduzir algumas coisas que a gente pode utilizar para resolver problemas envolvendo transferência de calor, tá certo? Então vamos lá? Então a gente vai falar das outras formas de transmissão de calor. Na aula 1 a gente focou na transmissão por condução, agora a gente vai falar da convecção e da radiação. Então, só relembrando aí, né, a convecção é um fenômeno de troca de calor entre um limite sólido e um fluido. E aí, aqui a gente tem aquela figurinha básica, né, bem conhecida, que a gente sabe, né, que diferentemente da condução de calor, a convecção, ela ocorre principalmente em decorrência da movimentação de um fluido, que ele é aquecido junto a uma parede, e aí ele se movimenta, levando o calor para o interior do fluido e outra parte, né, uma outra parcela do fluido, ela vai ser levada junto à parede, novamente aquecida aqui e se movimentando aqui, levando o calor para o interior do fluido. Então, é nesse fenômeno aí que consiste a troca de calor por convecção, né? Esse fluxo de calor transportado por convecção foi demonstrado por Newton que ele é diretamente proporcional à diferença de temperaturas entre a parede sólida e o fluido que está longe da parede. Aí a gente define a temperatura desse fluido longe da parede como a temperatura T infinito, né? Essa vai ser a nomenclatura que nós vamos utilizar. Bom, então aí a gente tem, né, que o Newton falou, diretamente proporcional, de acordo com o coeficiente de troca de calor por convecção, ou então o denominado coeficiente de película, que a gente vai denominar por H barra, né, para diferenciar lá do coeficiente de proporcionalidade da condução, que era o nosso K, né? Então aqui a gente tem que o fluxo de calor, ele vai ser dado pelo coeficiente de película, multiplicado pela temperatura na superfície, menos a temperatura do fluido a uma distância longe da superfície, né? Que não sofre influência da temperatura da parede. Ou se a gente quiser escrever em termos de carga térmica, a gente pode colocar multiplicando a área da superfície na qual há troca de calor, né? Lembrando aí que T no infinito é a temperatura em uma posição do fluido na qual ele não sofre influência da temperatura da parede. E aí, né, a gente definiu lá tanto para condução quanto aqui para convecção, a gente pode definir uma resistência térmica, né? A resistência térmica é uma propriedade de calor e uma medição da diferença de temperatura pela qual o objeto ou material resiste ao fluxo de calor. Então, a gente faz uma analogia, né, que a gente tem à lei de Ohm, que é da eletricidade, né, que é a resistência à passagem de corrente elétrica. Aqui a gente tem a resistência à passagem do calor. Então, como a gente definiu lá para a condução, né, que o fluxo de calor ele é diretamente proporcional a um coeficiente térmico, então a resistência térmica ela é inversamente proporcional a esse coeficiente. Então, para a condução, que a gente viu na última aula, a gente pode definir a resistência térmica quando a gente estiver trabalhando em termos de Qzinho ponto, né, ou fluxo de calor, a resistência térmica é dado por L sobre K. Ou então, se a gente estiver trabalhando em termos de descarga térmica, então a nossa resistência térmica vai ser L sobre K vezes a área, né? Inverso da condutividade multiplicado pela área. Para a convecção, a gente pode fazer isso de forma semelhante. Então, a resistência térmica da convecção
vai ser o inverso do que a gente definiu como sendo o nosso coeficiente de película, né? Então, vai ser 1 sobre o coeficiente de película, ou então, aqui para a gente usar o fluxo de calor, ou em termos de descarga térmica, 1 sobre o coeficiente de película multiplicado pela área, né? Isso daí, essa forma de representação, né, de tratar a formulação que a gente descreveu, simplifica os nossos cálculos quando a gente estiver tratando de paredes compostas, da mesma forma quando a gente tratava lá de circuitos elétricos associados em série ou em paralelo. E aqui a gente pode fazer uma analogia e simplificar os nossos cálculos de troca de calor, colocando aí, escrevendo as nossas equações com base nesse conceito aí que eu trago para vocês, que é o conceito de resistência térmica. Bom, e aí agora falar um pouquinho sobre a radiação térmica, né? A troca de calor por radiação térmica é um fenômeno de transporte que está ligado a ondas eletromagnéticas. Quanto maior a temperatura do corpo, maior vai ser a energia térmica emitida por aquele corpo, né? Então, radiação térmica é a energia radiante que o meio emite em razão da sua temperatura. Quanto maior a temperatura, maior a energia emitida. A radiação térmica ela está associada à frequência emitida por aquele corpo e, portanto, está associada a um comprimento de onda, né? Que vai se situar na faixa do espectro de ondas eletromagnéticas na região da luz visível. Só para a gente entender o contexto aí da radiação. Então, a gente pode classificar um corpo que é capaz de receber toda a radiação térmica que nele incide. Esse corpo vai ser denominado um corpo radiador perfeito ou então um corpo negro, né? Então, a gente pode chamá-lo de corpo negro, né? Esse corpo, além de ser capaz de receber, de absorver toda a radiação térmica incidida, ele também é capaz de emitir toda a radiação térmica que nele é gerada. Então, dessa forma, a descarga térmica dada por aquele corpo vai ser dada pela constante de Boltzmann, de Stefan Boltzmann, né, que essa constante tem um valor aqui para nós, 4,88 vezes 10 a menos 8, né, as unidades quilocaloria por hora vezes metro quadrado por Kelvin à quarta. E aí, a gente multiplica a constante de Stefan Boltzmann pela área do corpo, que está emitindo a radiação, multiplicada a temperatura elevada à quarta. Então, ou seja, qualquer superfície de um corpo negro que tenha uma temperatura acima do zero absoluto, né? Porque se for zero absoluto, esse calor ele vai ser zero, né? Esse corpo que tem temperatura acima de zero absoluto vai emitir uma radiação térmica que é diretamente proporcional à quarta potência da temperatura absoluta. Tá? Essa daqui é a equação de descarga térmica para um corpo negro, né? O corpo que irradia perfeitamente. Para corpos reais que não emitem toda a radiação térmica que geram, né? Então, aí a gente vai ter um percentual apenas de emissão, a gente vai definir essa taxa de emissão da superfície. Então, corpos reais que não emitem 100% do calor, né? Então, eles vão ter uma determinada emissividade, né? Essa emissividade é a taxa de emissão da superfície daquele corpo, que depende do corpo que a gente está considerando. Então, aí, para esses corpos, a descarga térmica, ela vai ser a mesma coisa lá que a gente escreveu para corpos negros, só que com um percentual inferior. Lá em corpos negros, a gente tem que a emissividade ela é igual a 1. Para corpos cinzentos, né, que não emitem totalmente a radiação que recebem, aí esse valor da emissividade é menor do que 1, maior do que 0, né? Então, fica entre 0 e 1. Então, só para a gente recapitular, os corpos reais, quando eles são aquecidos, vão emitir uma radiação térmica que depende da forma como é acabada a sua superfície, né, do acabamento da superfície. E essa taxa de emissão da superfície, que a gente denominou epsilon, vai receber o nome de emissividade. O corpo negro, ele emite 100% da radiação gerada, então o nosso epsilon ele é igual a 1.
Já um corpo cinzento, ele vai emitir uma fração dessa energia, portanto, o nosso epsilon vai ser menor do que 1. Quando a gente tem um corpo que envolve outro corpo completamente, a gente pode calcular a troca de calor entre esses corpos, né? Que vai ser dada pela diferença entre os calores irradiados por cada um dos corpos. Então, eu tenho dois corpos, corpo 1 e corpo 2. Corpo 1 tem uma temperatura T1, corpo 2 tem uma temperatura T2, né? Então, nesse caso, o calor irradiado por um corpo, né, por exemplo, pelo corpo 1, ele vai ser totalmente absorvido pelo corpo 2, né? Então, nesse caso, a gente não considera a emissividade. No caso, se estivermos considerando corpos negros, né? Então, para corpos negros, a gente pode escrever essa equação da seguinte forma. A descarga térmica vai ser a constante Stefan-Boltzmann vezes a área, T1 à quarta menos T2 à quarta. Então, todo o calor gerado pelo corpo 1 é absorvido pelo corpo 2, já que os corpos são corpos negros. Se a gente tem um corpo cinzento, nesse caso, a gente precisa considerar a emissividade, né? Que é a taxa de emissão daquela superfície. Então, se apenas um dos corpos é um radiador perfeito, então a gente vai ter que considerar a emissividade do segundo corpo, que vai modificar a nossa equação, e a gente vai ter que considerar ela dessa forma que está escrita aqui, né? Lembrando, a gente tem que colocar aqui um fator, a fração, né, daquela energia que vai ser absorvida, que depende do acabamento da superfície daquele corpo, que é um corpo cinzento, e não um corpo negro. No caso agora dos dois corpos serem corpos reais, então nenhum dos corpos absorve completamente a energia gerada. Então, nesse caso, a gente vai ter o aparecimento de um fator, né, um parâmetro modificador, que vai levar em consideração a relação geométrica que existe entre os corpos. Esse parâmetro ele é chamado de fator de forma. E o valor desse fator de forma vai ser encontrado nas tabelas em livros específicos que tratam de radiação térmica. Esse fator, então, ele leva em consideração a forma e a posição dos corpos, né? Então, da mesma forma como a gente viu para condução e para convecção, é conveniente aí definir um coeficiente de troca, né? Então, escrevendo aí o fluxo de calor para a radiação térmica, a gente pode escrever, né, de forma generalizada, levando em consideração o fator de forma e a emissividade. No caso de a gente ter corpos perfeitos, esse fator de forma ele vai ser 1 e a emissividade ela vai ser 1. Então, a gente tira da equação e fica só com esses termos aqui. Mas para considerar corpos reais, a gente tem que entrar com esses dois fatores aqui para considerar que esses corpos não absorvem completamente a radiação que geram. E aí, escrevendo da mesma forma que a gente escreveu para a condução e para a convecção, a gente pode definir um coeficiente de troca que a gente vai chamar de HR, né? Que é o nosso coeficiente da radiação. E aí, vai ser multiplicado pela temperatura 1 menos a temperatura do corpo 2. Esse coeficiente de troca, ele vai ser dado por essa expressão aqui. É isso, pessoal. A gente vai tentar fazer alguns exercícios depois para compreender melhor esse assunto. Se tiverem qualquer dúvida, vocês podem me procurar. Muito obrigada e até a próxima aula.